Excelente dia. Estamos aqui com mais um episódio da FC Talks e hoje a gente vai falar de DevOps, tá? A gente vai desmistificar o DevOps, o que é, as ferramentas que são utilizadas, né? E hoje nós estamos com o Joel, que é CTO da F-Câmara, o Leandro Lousada, que é Sales Manager aqui na FC Nuvem, e eu, que sou engenheiro DevOps aqui na FC Nuvem. E eu gostaria muito que vocês se apresentassem, falem mais de vocês, o que vocês fazem, quais que são o que vocês utilizam, como que é o dia a dia de vocês, por favor. Primeiro, obrigado aí, pessoal, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, como o Alan falou, eu sou CTO na F-Câmara, mas eu acho que isso é mais uma questão de uma condição do que realmente foi algo, digamos assim, planejado, né? Acima de tudo, eu acho que eu posso dizer que eu sou um dev, assim como muitos devs que devem escutar vocês aí no dia a dia, né? A minha carreira aí vem ao longo de muitos anos e já trabalhei com muita tecnologia. Hoje em dia, inclusive, eu brinco que é mais fácil perguntar qual tecnologia que eu não mexo do que tecnologia que eu mexo. Porque sempre foi algo que não foi só um trabalho para mim, né? Eu sempre fui um hobbyista, sempre gostei muito de tecnologia e fui vinculado a isso, né? A minha barba branca e a falta de cabelo comprovam, né, o quanto eu estou envolvido com a área de tecnologia, né? E então, falar para mim de DevOps é um prazer, porque eu acho que é algo que realmente muda muito do conceito, inclusive até como a gente gera a equipe. Então, assim, obrigado mais uma vez pelo espaço e espero que a gente tenha uma talk aí bem bacana. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Eu sou o Leandro Lousada, aí como o Alan me apresentou, todo mundo aqui na empresa me chama de Léo. E estou nessa vida aí de tecnologia há uns 10 anos, trabalhava com tecnologias educacionais e agora vim para a FC para trabalhar mais especificamente com cloud computing. Trabalho na área de vendas, né? Eu sou gestor de 2 equipes dentro da FC Nuvem, uma que trabalha pequenos negócios, médios negócios, outra que trabalha grandes negócios. E a gente vem falando de DevOps aí nos últimos anos, virou uma febre aí, vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 anos, cada vez mais ouvindo falar disso. E como eu tenho contato direto com os clientes, então é algo que muitos clientes ainda querem entender o que é o DevOps. Então todo mundo fala, nossa, eu quero DevOps na minha empresa, mas eu não sei direito o que é o DevOps. Então é aquele produto que ele ainda tem uma roupagem que todo mundo acha que precisa, e realmente, né, é algo que é muito útil para uma empresa, mas muitas vezes a gente passa algum tempo explicando para os clientes como é que o DevOps funciona, para ele poder entender qual é o real valor que o DevOps tem para a empresa dele. Essa é a nossa missão aí, é o que eu estou aqui hoje para tentar ajudar um pouco aí. Diz para mim então, Joel, para você, o que o DevOps auxilia, o que faz isso nas empresas? Por que está tão ultimamente sendo falado? Eu acho que é um movimento que teve muito estudo por trás, é um movimento que teve muita conceituação, né? A própria Nicole Ferris Green proporcionou muito dessa expansão, né? Proporcionou muito dessa visão do que as pessoas não tinham, né? E realmente conseguiu direcionar dentro de um estudo algo que realmente você tem um output, né? Uma saída que é muito clara, né? Do que o DevOps traz como benefícios, né? Eu acho que, assim, a gente pode falar de menor lead time, a gente pode falar de recover time, a gente pode falar de deploys mais rápidos, mas também, para mim, é uma percepção, uma mudança de como você trabalha, né? De como você tem um time, que muitas vezes é extremamente técnico, mas como é que eu otimizo esse lado técnico desse pessoal, né? Então, o DevOps, para mim, tem muito a ver, sim, com automação, com gestão de artefatos automatizado e gestão até da qualidade daquilo que você entrega de maneira automatizada, de maneira mais rápida. Mas também, para mim, é um modelo de cultura muito forte, né? Os próprios reportes do Google apontam, né, que trabalhar como DevOps é trabalhar como cultura. Então, você tem que ter essa cultura, inclusive, do que a gente está fazendo aqui, que é o compartilhamento do conhecimento, né? Compartilhamento das tecnologias e evolução. Então, assim, para mim, o DevOps é um apanhado.
tem muita parte que eu acho que é hands-on, é o técnico, é realmente fazer ou acontecer, é ter as esteiras, é ter a qualidade, é ter uma gestão de tudo, controle de tudo que você bota em produção, mas também, cara, é um modelo de cultura muito forte, onde responsabilidades e decisões são compartilhadas, onde erros são encarados de frente e conhecimento é compartilhado. Então, para mim, é esse mix aí de várias coisas. Você acha que se você fosse, no caso, criar um pessoal direcionado apenas para o DevOps, né? Você acha que deveria ter apenas um ali ou uma equipe ali direcionada para isso? Que no caso, hoje em dia o pessoal fala DevOps, mas como você mesmo disse, da cultura em si, né? Mas que tenha a pessoa que é de infra que saiba a cultura, que tenha a pessoa de dev que saiba a cultura também, mas aquela pessoa mais específica do DevOps em si, né? Você acha que deveria ter um grupo de DevOps ou apenas disseminar isso dentro ali? Eu acho que tem vantagens e desvantagens nas ambas abordagens. Eu acho que assim, não adianta a gente pensar que é um modelo que vai ser fixo, porque é igual o ágil, né? Então, assim, Sim, as pessoas falam do ágil, né? Mas assim, não adianta a empresa inteira não ser ágil e só a TI ser ágil, né? Não adianta. O ágil para funcionar tem que ser um todo. DevOps, para mim, também tem muito disso, né? A questão, acho que é uma variante do DevOps, é que você pode adotar o ferramental do DevOps, por exemplo, sem adotar a cultura, né? Eu não acho que é tão efetivo, mas é uma realidade, porque assim, a gente falar nessa questão de cultura de compartilhamento, a gente falar em atacar problemas de frente e tal, não é algo que é muito fácil de se colocar em empresas que já são muito tradicionais e têm um certo método. São coisas que demandam tempo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em compartilhamento de conhecimento, você tem que transformar isso num hábito. Isso tem que ser algo natural, tem que ser automático. Isso você não alcança para o dia para a noite, sabe? Então, assim, tem uma estratégia que é muito mais ampla assim. Então, claro, eu acho que não adianta você ter 20 squads e um DevOps também, um cara de uma pessoa sim. específica. Não tem como. Aí Mas eu acho que, tipo assim, ficaria muito, muito pesado para a pessoa, né? No isso, caso, tá direcionando sim, todos os processos, né? sim. Eu acho que tem que ter uma correlação entre desenvolvedores e DevOps, tem que ter isso, mas eu acho que essa ideia também de o time de desenvolvimento participar do DevOps, fazer algumas operações de DevOps e tal, e estar junto, é saudável, porque Sim. o produto muitas vezes não pode esperar você ter um DevOps disponível para arrumar algum problema que você tenha. E é aquilo que eu falei, eu acho que assim, é você transbordar a responsabilidade, colocar um pouco da responsabilidade também em cima do desenvolvedor. E eu encaro isso como uma maneira de crescer o próprio time. Porque você desenvolver um software, né, talvez muitas pessoas não tenham essa percepção, mas vai muito além de você gerar código. Né? Sim, o desenvolvedor ele tem que saber, ter um pouquinho da noção, né? Assim como o DevOps, por exemplo, eu sou DevOps, eu falo para todo mundo, eu não sei codar, mas eu desenrolo, entendeu? Eu faço script, não sei a linguagem daquela, por exemplo, de Python, não sei codar em Python, mas eu pego o Python e sei desenrolar um script para que efetue a minha necessidade naquele momento, entendeu? Mas codar, não sei codar. Mas o que seria isso? Seria caso tenha alguma divergência com relação ao o que existe no padrão que o DevOps especificou, o desenvolvedor e o DevOps trabalhem juntos para que tenha o resultado final bacana ali, que seja o processo total, né? A integração da aplicação. E Sim. para você, Léo, me diz uma coisa, quando o pessoal chega para comprar lá as coisas assim, fala assim, ó, eu tô ouvindo falar sobre DevOps. O que é esse lance de DevOps? O pessoal pergunta muito para você ou não? Normalmente eles não chegam a perguntar muito o que é DevOps, porque já tem uma noção do que é, mas o que vem muitas vezes é uma visão que não é uma visão muito real do que é o DevOps. Então, normalmente a ideia que vem é alguma coisa assim: eu vou juntar meu time de desenvolvimento com meu time de operações e eu vou resolver um problema que eu tenho aqui dentro, que é
não falar muito bem com o outro e um ficar jogando a bola de um erro, por exemplo, de um time para o outro. E aí a gente mostra que não é só isso, né? A gente mostra que a gente está falando que é uma mudança de cultura mesmo, né? São equipes que vão trabalhar junto, uma esteira mesmo de criação, onde tudo é avaliado e não tem mais, foi essa equipe aqui que errou. Errou é a equipe inteira, tá todo mundo junto ali dentro do mesmo barco. Então tem uma responsabilidade compartilhada, e isso é algo que eles começam a ver, essa questão de mudança cultural. Entender quais são as melhores práticas para que isso funcione e, no final, quais são as ferramentas que eles têm que usar. Então, em geral, a gente, quando fala comercialmente, sem aprofundar muito na parte técnica, a gente explica sempre usando esse tripé. A gente vai fazer uma mudança de filosofia da empresa, vai mostrar quais são as melhores práticas e, por fim, a gente vai apresentar algumas ferramentas que são importantes para que vocês consigam colocar isso realmente em produção, né? Que isso realmente passe a existir dentro da empresa de vocês. Então, é mais ou menos assim que chega, Alan. A galera quer o DevOps, tem uma ideia do que ele é, mas depois, quando a gente começa a conversar, vê que é algo que você tem que envolver várias pessoas para que essa filosofia realmente, mesmo que não sejam muitas vezes pessoas que vão estar ali no dia a dia, na área ativa, né? Você tem um dev ali que vai estar o tempo todo olhando para aquilo, ou um DevOps específico para aquilo, mas que você tem que ter uma cultura porque as pessoas em volta têm que estar convergindo para aquela ideia. E você falou a respeito de ferramentas, né? Quais as ferramentas de hoje em dia, assim, eu vou até chegar a comentar também com você, mas quais as ferramentas que mais estão sendo utilizadas hoje no DevOps, na sua visão? Cara, eu vou dar uma passada aqui por cima, que acho que o Joel vai ter muito mais propriedade para falar delas, mas o que a gente vê muito, né, hoje as ferramentas estão muito disponíveis para isso, é o Git, que acaba sendo uma grande ferramenta popular para DevOps ali. Acho que é o inicial, né? A pessoa saber Git, né? Não tem exatamente, outra coisa. Cara. A plataforma, que tá ali, uma Source Code Management, que dá para você fazer gerenciamento de código-fonte, então isso é super importante para que as equipes se falem, ainda mais no momento de pandemia como a gente está agora, que tá todo mundo remoto e você precisa ter uma cultura de comunicação extremamente assertiva. Tanto que nesses tempos de pandemia e tudo mais, a TI bombou, então necessita de que tenha realmente essa cultura, que seja feita entrega rápida, tenha também, caso ocorra algum problema, tenha versionamento de código, que no caso é o Git, então se não tiver isso, é meio que um tiro no pé, digamos assim, né? Uhum. Se o código não tivesse versionamento e caso você necessite retornar alguns commits, nossa, deu errado aqui, deixa eu voltar, não tiver como voltar, vai ser bem complicado. Legal. Essa é a ideia, cara. E você tem ali a tua equipe toda conseguindo enxergar o que está acontecendo e tendo acesso mais rápido e mais fácil à informação. Outra tecnologia tem sido muito usada o Kubernetes e o Docker. Aí a gente está falando de parte de containers. Sim. Também extremamente importante nessa hora. O Jenkins, que é uma ferramenta de automação de desenvolvimento de software. O Bamboo, que é uma solução de servidor, parecido com o Jenkins também, usa algumas coisas parecidas. Para quem usa o ambiente da Microsoft, tem o próprio Azure DevOps, que é uma ferramenta da Microsoft criada especialmente para o Azure, para poder auxiliar aí o pessoal de operação e desenvolvimento. Excelente. Comecei no DevOps na Azure. Olha aí. Excelente ferramenta. Que mais? Me ajuda aí, Joel, se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que uma ferramenta que hoje tem muito, né, por exemplo, o Terraform, né? Na verdade, eu não queria falar nem o Terraform, né, mas muito questão de infraestrutura como serviço, né? Então, eu acho que isso hoje é uma das grandes, digamos assim, peças-chave do DevOps, né? A gente saiu de um mundo onde a gente precisava ter previsibilidade para um mundo que a gente precisa de escalabilidade, né? Então, escalabilidade, ela tem um preço, né? E a gente pagou esse preço através da nuvem, né? Então, para uma visão de a gente conseguir reduzir custos com nuvem, realmente a gente tem um impacto onde não inviabilize muitas vezes até o projeto, a gente precisa ter muito essa ideia de infraestrutura como serviço, né? E ferramentas como Docker e Kubernetes, para a gente ter essa visão de só usar
o que é necessário, quando necessário. E se não tiver tá sendo usado, não tem que estar instanciado, não tem que estar pronto, não tem que estar erguido, né? E com essa flexibilidade da nuvem, o DevOps aí acabou encaixando como uma luva, né? E eu acho que isso é, digamos assim, uma das principais ferramentas, né, hoje do DevOps também. Sim, o Terraform eu utilizo também no meu dia a dia, tá? Eu utilizo também como testes, tá? Caso eu necessito... eu quero fazer um teste no Kubernetes, né? Eu já tenho aqui uma infraestrutura minha, eu utilizo um teste no meu ambiente que eu tenho lá na Azure, subo tudo lá, muito fácil, não tem dificuldade nenhuma, que é só apontar o meu ID e tudo mais, e acabou, já tem uma infraestrutura ali, já subo até uma imagem via Docker, e já está a minha aplicação, né, que é o código meu, né, daquele jeito, mas tá lá, bonito, mostrando o index lá para mim, que eu sei que está funcionando, né. Então, o que é utilizado, que eu vejo muito, é o infraestrutura como código, tá? Terraform é bem forte. O Ansible para estar instalando as dependências também, tá? Eu vejo muito o pessoal utilizando. E eu acho que as ferramentas padrões de DevOps mesmo, que o pessoal mais utiliza, é o que o Léo falou. É o Docker e o Kubernetes. Não tem o que falar, é o AKS, eu gosto bastante, eu sou suspeito em falar, mas eu gosto bastante do AKS, que é bem fácil, né? É só você dar alguns cliques lá no portal da Azure, você já tem um AKS pronto ali para ser utilizado. Vincula isso ao container registry onde está armazenado as imagens do Docker e já tem uma aplicação. É só você colocar isso ali no Git, num repositório dentro da Azure DevOps e tá pronto ali, tá tudo pronto, né, no caso. É simples, fácil e rápido, entendeu? Então, eu acho que as principais ferramentas de DevOps que são utilizadas hoje são essas, né? O Jenkins eu não vejo tanto, mas eu já trabalhei com ele, mas eu vejo pouco, mas eu já mexi. Os outros que o Léo mencionou, eu tenho conhecimento de cima, mas não cheguei a fundo, né? Mas eu acho que são essas, né? As principais ferramentas. Você acha que tem mais alguma, Joel ou Léo? Eu acho que tem bastante ferramentas assim que você vai acoplando, né? Não são ferramentas que são necessariamente nasceram do DevOps, mas foram acopladas, né? Então, ferramentas de testes unitários, né? Ferramentas onde você mede qualidade, Sonar, o próprio você ter uma visão e que você acopla, são ferramentas para você garantir isso, né? Afinal, dentro das próprias pesquisas que a gente faz, né? Uma das coisas que a gente mede times de alta performance, segundo essa pesquisa que nasceu lá dentro do Google, é justamente isso, né? A quantidade de bugs que a gente tem em produção. Então, assim, se a gente diminui a quantidade de bugs, são times que têm de alta performance, né? Sim. Assim, então, como ferramentas que a gente aumenta a frequência do deploy, né? Então, assim, aumentar a frequência de deploy tem muito a ver com o processo, né? Então, cara, também acaba sendo um ferramental menor, né? E para você aumentar a velocidade, você tem que ter mais controle, né? Sim, é o monitoramento, né? Que também faz parte do DevOps, né? Que caso tenha até o desenho, né? Que é o símbolo do infinito, o DevOps tem lá o monitoramento, né? Que o DevOps vai ali do código da pessoa ao entregar, no caso tem o Continuous Integration, né? E a entrega contínua e a integração contínua, né? Que seria o quê? O código que passa pelo pipeline, que tem a build dele, que faz a construção do código em si e entrega isso no ambiente, mas que não é só isso, você tem que monitorar também, senão não adianta nada. Você entregar lá e é a Deus dará, né? Tem que ter um monitoramento disso aí. Agora, uma pergunta que essa aqui é barra pesada, hein? Se vocês fossem implementar cultura dentro de uma empresa ali, qual é o step inicial que vocês acham que seria essencial para o pessoal que está ouvindo para estar começando como DevOps na empresa, né? Olha, eu quero agilizar os processos aqui da minha empresa, está demorando muito. Como que a gente pode estar iniciando isso? Normalmente o primeiro passo que a gente usa, isso pela área comercial, vamos dizer assim, a gente começa avaliando qual é o nível de maturidade de DevOps que aquela empresa tem. Então, se eles
já tem alguma coisa implementada, se não tem, se eles têm noção do que é, se eles conseguem entender todo esse... Você trouxe esse símbolo do infinito, né? Que tem a parte de deploy, de code, de teste, de release, plan, monitoramento, enfim. A gente entendeu de repente, o cliente nem tem um DevOps ainda implementado, uma esteira dessa implementada, mas ele talvez já tenha algumas dessas áreas ali flutuando, e aí a primeira coisa que a gente faz então é mapear isso, ver quais ferramentas ele já usa, ou mesmo de forma independente, para entender esse nível de maturidade e ver qual é o projeto, qual é o processo que a gente vai propor para eles. Ó, aqui a gente vai ter que começar do zero. A gente pegou recentemente um caso assim de um cliente, não tinha nada, pediu, pelo amor de Deus, entra aqui para começar a ensinar para a gente o que é a cultura DevOps. Então, a gente teve que começar com um mapeamento, de ver o que eles já tinham de ferramenta, ver se eles já tinham ali um cheirinho de DevOps ali para começar. E a gente tem clientes, por exemplo, que já tinham um nível de maturidade muito grande no DevOps, mas não conseguiam ainda usar as ferramentas ali de dia a dia no máximo do seu potencial. Então, a gente entrou com uma consultoria para ajudar com essas ferramentas e para azeitar o processo do cliente. Então, esse tem que ser o primeiro passo, cara. A gente precisa entender aonde o cara está na realidade para a gente conseguir propor um projeto e falar, ó, é assim que a gente vai atuar com vocês. Tem os projetos, tem vários projetos que são novos, que são muito mais fáceis de implementar isso, né? Isso é fato. Mas existem os legados, né? Os legados que são os mais dor de cabeça. Quando o pessoal fala de legado, para mim eu já fico, ai meu Deus, agora? agora que vai dar dor de cabeça. Mas às vezes basta apenas direcionar certinho, pegar o código com carinho, né? E conversar ali com a equipe responsável ali do projeto que tudo flui, né? Essa é a grande verdade aí do DevOps, né? Eu acho que o Joel podia até contar para a gente, em termos técnicos, quais são as maiores dificuldades. Na hora que você entra no cliente, o que você vê? Quando a gente traz, né, o DevOps, né, não necessariamente também você precisa começar com o ferramental, porque assim, tem questão que a gente tem que saber que você colocar um DevOps para frente é uma conta que aumenta. Então, assim, se a criticidade do teu produto é alta, com certeza você precisa investir nesse ferramental. Mas, assim, antes disso, você consegue também botar alguns passos, né? Para não dizer assim, você precisa só começar por isso. Porque que nem, por exemplo, assim, tem muitas coisas que os times de desenvolvimento meio que abstrai. Querendo ou não, a gente está no mercado hoje em dia que está muito acelerado. Então, assim, existe uma seniorização muito grande hoje em dia. Tem muita gente que se diz sênior, mas que não é. Então, assim, a gente também gosta de olhar muito para processo. Então, assim, cara, a ferramental a gente vem aqui e coloca, mas tem que ter uma participação do time. Então, assim, esse time hoje, por exemplo, ele já faz um pair programming? Esse programa faz um bom code review? Esse time tem um bom kit flow? E, cara, são coisas que não são ferramentais, são coisas que vão ajudar a disseminar essa cultura DevOps e que o time tem que começar a ser inserido, a ser feito. Então, por uma ponta, se ataca no ferramental, como o Léo bem pontuou, e na outra ponta também se trata como o time faz as coisas e como o time se preocupa com isso. Eu acho que esse é um ponto importante de o time perceber que essa preocupação também é deles, né? E todos esses processos, né? Code review, pair programming, né? Código, testes unitários, são coisas que você tem que trazer junto com o time, né? Não adianta você chegar e implementar. A esteira vai bloquear muito disso que você vai colocar. A esteira tem poder para isso, né? O processo do DevOps tem muito poder para isso. Mas quanto mais isso tiver a participação do time, é mais saudável. Porque tem coisas que a esteira não consegue validar. Exemplo, negócio. A esteira não consegue validar negócio. Sim. A esteira consegue validar se o teste unitário está quebrando ou não está quebrando. Mas se aquela validação, se aquela regra de negócio deveria ser daquela maneira, isso é uma coisa do time. Então, essas cerimônias, esse tipo de movimentação também ajuda a gente ter um melhor resultado na outra ponta. Né? Isso é uma verdade, viu? Porque muita esteira que eu já criei, eu não fazia a mínima ideia de como é que era o modelo de negócio do produto, né? Eu só fiz a esteira, daí eu fui entender lá no processo final. Quando chegou no processo final, aí eu fui entender, no caso eu vi a aplicação, eu vi tudo mais, falar, agora eu entendi qual que é. Mas assim, de começo eu fiz a esteira de acordo com o que me apresentaram da tecnologia, né? E a partir dali eu via o processo final, né?
E, Léo, me conta aí, você tem mais algum caso para contar para a gente com relação ao DevOps inserido na empresa, assim, que foi que a pessoa falou, nossa, eu não sabia que era tão bom, se eu soubesse eu tinha colocado antes. Cara, acho que tem 2 pontos do DevOps que a gente olha, e quando os clientes realmente veem isso funcionando dentro da empresa, eles retornam muito isso para nós. O primeiro é a melhoria nesse processo de deployment. O quanto isso era um problema de vai e volta, com setores separados. Então, você tem o dev mandando para qualidade, e qualidade olhando coisas ali que retorna para o dev, e de repente isso não é bem visto, e vai lá para o ambiente de operações, e aí a operações volta para olhar para o desenvolvedor e para a qualidade, mas como é que vocês deixaram isso passar? Tá dando um monte de problema, olha quanto bug. E aí, cara, esse processo era um processo muito mais de apontar dedos do que de uma resolução efetiva. Então, a gente ouviu de alguns clientes falar, cara, melhorou até o relacionamento interno dos meus times aqui. Hoje todo mundo tá com a mão na massa, né? E aí cada um sabe o seu papel e tá vendo ali ao mesmo tempo e já tá testando. Então, essa melhoria no processo de deployment, essa esteira que funciona melhor, com todo mundo falando a mesma língua, todo mundo dentro do mesmo processo, e a capacidade de correção rápida de erros. Então, essa possibilidade de já estar testando em cima dessa metodologia para agilizar a questão da manutenção, monitorar, corrigir erros, isso é muito mais rápido. Sim, então não vai uma versão bugada às vezes para um ambiente de produção, porque já foi visto antes, já foi testado, já foi corrigido, então acaba minimizando muito os erros que aconteciam durante esse processo. Sim, a Azure tem essa parte de testes também, né, que você pode estar colocando. Tem várias coisas relacionadas a isso aí, e também com relação ao deploy em si, né, você faz por etapas, né, não adianta nada você criar apenas um ambiente e você testar no mesmo ambiente, na produção, né, aí não é viável, né. Tem que ter um ambiente ali que você faça os testes, o dev faz os testes, tem que ter o pessoal de QA, tanto que isso aí que você mencionou a respeito da conversa, né, com o pessoal, melhorou o relacionamento, às vezes eu tenho que trabalhar a 4 mãos mesmo com o desenvolvedor, por quê? Porque eu não conheço o código dele, mas eu preciso entender o que ele quer, até onde ele quer chegar, vamos dizer assim, para eu poder direcionar ele e fazer também a esteira de acordo para ver se o ambiente ele aguenta aquela robustez da aplicação e etc, né? Isso é um passo importante, tem que ter essa conversa e não pode ter aquelas briguinhas, né? Você é dev, eu sou DevOps, não sei o quê. Não, tem que ser todo mundo unido ali, né? Porque eu falo isso porque eu já, como eu era cozinheiro antigamente, tinha muita briguinha de salão com cozinha, né? Não, gente, a gente é um só, a gente trabalha pro projeto final estar ok lá no ambiente e o cliente final estar utilizando aquilo, entendeu? Não pode ter divergência de um falar A e o outro falar B, tem que ser os dois falando a mesma língua ali para que ocorra o processo final bacana, né? Léo, me diz como que você mede esse sucesso do DevOps na empresa? Cara, tem alguns pilares que a gente pode usar para medir. Eu vou deixar até depois o Joel explicar melhor aí. Mas a gente primeiro avaliar se a cultura foi absorvida, se o processo de automação foi implementado, se o fluxo está sendo seguido, se a gente tem ferramentas de medição, e aí essas ferramentas de medição realmente vão dar o insumo que a gente precisa para saber se esse processo está indo. E no final é o compartilhamento das soluções, dos testes, dos sucessos, das falhas. Essa parte de compartilhamento ela é bem importante para que a gente consiga rever todos os passos anteriores. Mas seria legal ouvir o Joel aí sobre o que ele acredita que são essas ferramentas de medição, como é que a gente consegue enxergar isso dentro da empresa e o que é um ambiente maduro de DevOps já dentro de uma empresa.
Tem 4 pilares realmente que a gente sabe do DevOps, que são hoje para dizer, não dizer assim se o DevOps funcionou, mas se ao final desse processo a gente tem realmente um time de alta performance. Então, assim, primeiro deploy mais rápido. Então, assim, isso hoje é vantagem competitiva, isso é mercado hoje, né? Tem empresas que, por exemplo, sabem se vou conseguir fazer um equity, por exemplo, uma venda de uma empresa, uma capitalização de investimento pelo número de features que conseguem botar em produção. Então, geralmente a empresa tem um target anual que ela precisa botar muitas features em produção para o valor dela de mercado ser mais interessante, mais competitivo com as pessoas. Então, para você ver, um processo de deploy mais rápido, com certeza traz uma vantagem direta no negócio, né? Então, menor lead time também, né? Porque uma coisa é você fazer o deploy, mas o lead time do desenvolvimento até isso parar em produção também é um fator de sucesso dentro do DevOps, né? Que tem a ver com o time. O recovery time, porque assim, né? É como ensina o Chaos Engineer, como ensina tantas empresas grandes que a gente vê por aí, né? O importante é a gente saber que, cara, vai acontecer problemas, sempre vai acontecer, mas o quanto rápido você consegue se recuperar de um downtime, né? Isso também é tempo, né? Por exemplo, para o Nubank numa manhã, todo meio país está reclamando, né? Que não consegue mexer e tal. Então, esse recover time também é um índice que a gente olha muito, né? O menor índice de bugs em produção, né? Querendo ou não, o custo do desenvolvedor hoje está cada vez maior e a tendência é sempre aumentar. Então, cada tempo, cada percentual a mais que você foca desse desenvolvedor em desenvolver novas funcionalidades, não corrigir bugs, é uma taxa de sucesso muito grande, né? E é claro que assim, né? Isso, segurança também, porque eu acho que isso é algo que hoje está muito em voga, por isso que toda semana você vê alguma coisa com vazamento, mas realmente não é uma característica que a gente vê hoje do desenvolvedor ter uma preocupação com isso. Então a ideia é que a gente traga através dessa cultura DevOps isso também ser uma preocupação. E aí, claro, outros aspectos que podem variar de empresa para empresa, né? Que nem, por exemplo, eu vou falar escalabilidade, mas escalabilidade, na realidade, não é algo que é um requisito para todo negócio. Tem negócio que não há necessidade, né, de uma escalabilidade gigante. Sim, tem negócios que precisam de previsibilidade. O cara tem uma linha de produção muito grande. Então, assim, o pacote não pode chegar nem antes, nem depois. Tem que chegar na hora exata. Então, precisa ter previsibilidade para isso. Então, eu acho que, assim, esses são os pilares principais que a gente mede. Mas, claro que também, por exemplo, assim, o DevOps te ajuda a alcançar o objetivo da empresa. Então, existem esses pilares, mas com certeza tem outras coisas aqui que vão variar de empresa para empresa. Então, de tudo isso que você falou, Joel, você acha que se a empresa ela quer um resultado rápido, né, eficaz, então é necessário adotar essa cultura DevOps na empresa? Sim, a gente, assim, cara, eu costumo falar, né, a gente é a ponta de linha da tecnologia, né, a gente é o que tem de mais avançado, digamos aí, pelo mundo na questão da tecnologia. Só que, assim, essa velocidade que a gente enfrenta, a gente também está aprendendo, né? Por exemplo, assim, a gente ainda está aprendendo a desenvolver e o paradigma está mudando. Se você pensar em 2010, 2008, a nossa visão, muito mais como TI, a TI surgiu como tem o termo antigamente, né, pastelaria. Então, alguém vem aqui, pede alguma coisa, geralmente alguma outra área da empresa, recorre para a TI desenvolve. Hoje esse dia mudou, né, cara? Hoje a maioria dos negócios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, isso eu posso falar como modelo geral, o público, na grande maioria das vezes, não é outro setor da empresa, e sim o usuário final, né? Então deixa de ser um B2B para um B2C. Então, assim, essas coisas, como por exemplo um downtime, caso uma experiência ruim do usuário da ponta. Então, com certeza, para o sucesso de qualquer empresa, pensar em DevOps porque é o DevOps que vai ser o alicerce que vai segurar essa aplicação em pé. Desenvolvimento, sem você ter esse alicerce, cara, não é nada. Você vai ter um cara instável que pode parar a qualquer momento e você nem sabe. Nem sabe. Não tem monitoramento a respeito disso, né? Não sabe o que não tá tem observabilidade. Né? É legal até que nem, por exemplo, assim, o pessoal que quer saber um pouco disso, né? Que nem fala monitoramento, cara, é legal a gente saber, já que hoje em dia, por exemplo, a gente fala em duas coisas bem distintas, né? Monitoramento e observabilidade. Monitoramento tem muito mais a ver com coleta e observabilidade tem muito mais a ver com análise. O que a gente aprende através do monitoramento. Então, são coisas que o DevOps traz.
que o DevOps traz e que traz muitos ensinamentos, né? Tem uma frase muito grande de um dos gerentes do Google, que eu não me lembro agora o nome dele, que eu escutei, que eu acho genial, né? E que ele fala assim, o DevOps tem que, todo cara de DevOps, toda empresa que quer trabalhar com DevOps, tem que saber o seguinte, se tem alguma coisa que está doendo, faça mais. Se tem alguma coisa que está errado, faça mais. Porque é assim que você vai aprender e vai corrigir. E o DevOps tem muito disso dentro da cultura dele. Isso aí até eu trago para mim, viu? Porque eu sou bem tentativa e erro, que se não tá dando certo ali, eu vou tentando até conseguir ali o resultado final, tá? Legal, é isso mesmo. Bom, então gostaria de agradecer ao Léo pelos casos que ele contou aí pra gente, as ferramentas, etc. Vários conhecimentos aí do pessoal aí a respeito das empresas que procuram, né? Sobre o que é, como que implementa, etc. E o Joel não tem nem que falar a respeito dessa carga dele toda aí, que ele tem um conhecimento falando bastante. E você tem alguma consideração final, Joel, para estar falando aí para gente? Só agradecer mesmo pela oportunidade, né? Se puder recomendar um livro aqui, eu recomendo o Accelerate, né, da própria Lincoln Ferris Green, para você entender um pouco mais sobre DevOps. E não só isso, eu acho bacana, muito bacana desse livro, que a primeira parte, né, eles falam o como o DevOps deve funcionar, o porquê dessa maneira, e no final ela explica como ela mediu isso, né, como foi a pesquisa realizada há quanto tempo para chegar nesse resultado, nesse livro que hoje é tão comentado e tão falado. Então, assim, com certeza, se você quer implementar um diretor de TI, é alguém que está querendo trazer isso para dentro da tua empresa, é uma leitura que ela não é tão técnica, assim, a ponto de precisar de um cara técnico para sugerir isso, mas te dá um bom norte para onde começar e por que que o tema é tão importante, né? E por que que se chegou naqueles dados. Então, só recomendar isso e agradecer mais uma vez aí pelo espaço. Eu vou até pegar esse livro para eu estar lendo, tá? Vou até pegar e tá dando aumentar aí ó, o meu conhecimento nisso aí também. Que a gente nunca sabe demais, né? Conhecimento Com nunca é certeza. demais. E, Léo, o que você gostaria de estar dando aí de consideração final para o pessoal? Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando de DevOps com vocês, tá com o Alan aí que põe a mão na massa diariamente, o Joel que é um monstro da tecnologia aí, para mim é uma honra estar aqui. E falar para o pessoal que estiver ouvindo, a gente na FC Nuvem trabalha com DevOps, entrega isso para os nossos clientes, independente do nível de maturidade que eles estejam com relação a isso, seja o pessoal que não tem ainda, quer começar, então vai estar pegando aí o livro que o Joel indicou para começar a entender como é que funciona, para dar um norte. Então, a gente pode ajudar com esse norte também, orientar, e para quem também já tem algum nível de maturidade dentro da empresa, de entrar com mão de obra, com braço que a gente tem aqui dentro de DevOps, a FC Nuvem, o Grupo F Câmara, enfim, a gente tem uma grande capacidade de apoiar nossos clientes, nossos parceiros, nas suas entregas, nas suas esteiras de produção, no seu aculturamento, na criação dessa filosofia, no bom uso das ferramentas, nos bons processos de métrica de avaliação de sucesso. Então, contem com a gente aí para o que vocês precisarem. A gente está aqui para estabelecer essas parcerias juntos. Quem sabe, se vocês não contactarem aí a F Nuvem, aí, a Grupo F Câmara, eu esteja trabalhando na aplicação de vocês, né? Quem sabe aí. E gostaria de agradecer mais uma vez o Léo e o Joel, tá? É uma honra estar aqui com vocês, estar partilhando todo esse conhecimento aí. E gostaria de agradecer também a audiência do pessoal que estão ouvindo aí, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima aí, pessoal.